Lição de número 13 da nossa escola bíblica dominical. Estamos na reta final do nosso trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje já estamos na aula de número 13, encerrando esse trimestre maravilhoso que aprendemos acerca da doutrina pentecostal, aprendemos sobre o verdadeiro pentecostalismo, os princípios do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade dos dons espirituais para a Igreja de Cristo Jesus. E esta aula de hoje estaremos a estudar a respeito desta matéria que tem como título Voltados os olhos para a bendita esperança. Nosso texto áureo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo de número 13. A verdade prática nossa diz assim: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Voltados os olhos para a bendita esperança. A leitura nossa bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo 6 ao versículo de número 11. Estarei fazendo a leitura. Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 11, diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Voltados os olhos para a bendita esperança. Que esperança é essa? A esperança que todo cristão verdadeiro tem, que Jesus um dia voltará para buscar a sua noiva. Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja, aquela que está preparada para receber o noivo, aquela que está preparada para receber a Cristo Jesus. É a promessa dele. Ele foi um dia nos preparar lugar, mas ele disse que voltaria para nos buscar e nos levaria para junto dele. Esta é a mais preciosa, a mais bendita esperança que todo cristão verdadeiro, ele almeja, ele deseja estar um dia com Cristo Jesus. Cristo Jesus um dia vir buscar a sua igreja. Esta é a esperança que arde em nosso coração. Esta é a esperança que todo cristão, ele espera, ele aguarda, ele anseia para encontrar com o Senhor seu Deus. A introdução nossa da lição de hoje diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será este evento, para que cada um mantenha a vigilância
e a fidelidade. É a convicção que todo cristão tem. Que Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja a qualquer momento. Esta é a certeza que nós temos. Que Jesus virá buscar a sua igreja. Nossa esperança é a vinda de Cristo para nos levar, para estarmos com Ele para todo sempre. Você deseja isso? Você aguarda isso? Arde no seu coração esta palavra? Essa esperança que Ele vai te buscar? Que Ele vai buscar a igreja? A presente lição pretende esclarecer. A ideia aqui é mostrar o quanto Jesus está às portas. É mostrar que Ele está batendo as portas. É mostrar que está breve a sua vinda. Que Ele não tardará. Nós já podemos perceber os sinais que antecedem a volta de Cristo. Quantas e quantas coisas têm acontecido nos últimos tempos. Quantos sinais Cristo tem nos mostrado. Por intermédio do cumprimento da sua palavra. Sinais que precedem a volta de Cristo. Pelos relatos da Bíblia Sagrada. Daí a grande necessidade que a igreja tem. Daí a grande necessidade de nós estarmos prontos. Porque a qualquer instante Cristo pode voltar para buscar o seu povo. Da mesma forma que Cristo pode voltar de forma individual para cada um de nós. Ele pode também voltar de forma coletiva e buscar a sua igreja amada. E nós deixaremos essa terra. Por isso nada nessa terra pode nos prender. Por isso nós não devemos ter o nosso coração preso, apegado a nada que pertence a este mundo, porque nós não somos daqui. A nossa morada eterna não é aqui, mas Ele foi nos preparar esta morada. Ele foi nos preparar esse local. Ele foi nos preparar a morada que nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Nada nessa terra pode ser mais importante do que a esperança da sua volta, do que a esperança da sua vinda. Ele nos prometeu que Ele voltaria para nos buscar. Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e da noite. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo. Este dia está próximo. Nós ouvimos tantas pessoas afirmarem e até dizerem com precisão que Jesus voltará no dia tal, na época tal, no momento tal. Alguns até dizem que ele vai demorar ainda um tempo mais para voltar, muito tempo. E outros já dizem de forma categórica, tal data está marcada. Porém a minha Bíblia Sagrada, a sua Bíblia Sagrada, ela não diz a hora, nem o dia e nem o momento em que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Não há respaldo bíblico para dizer e afirmar uma data a qual Jesus irá retornar para levar a sua igreja amada juntamente com ele. Então nós não podemos afirmar tal data, como muitos por aí dizem, ao ponto de deixarem muitos cristãos confusos. Muitas pessoas que se apegam nessas chamadas profecias, que não são bíblicas, que tentam colocar uma data para a volta do Mestre. E essas pessoas, muitas delas ficam desesperadas, preocupadas. Imagine comigo, se essas pessoas ficam apavoradas e preocupadas por alguém dizer uma data que Jesus irá voltar, será que essas pessoas estão preparadas? A nossa Bíblia Sagrada, ela não contém uma data específica, mas ela diz que Cristo virá como um ladrão. Quando a Bíblia relata que Cristo virá como um ladrão, entenda, ele virá como um ladrão de noite.
Porque um ladrão ele vem sem aviso prévio. Um ladrão ele não diz, tal dia eu vou assaltar a sua casa à noite. Então você esteja preparado. Porque se o ladrão dissesse isso a mim e a você, com toda certeza, nós colocaríamos cerca elétrica na nossa casa, colocaríamos câmeras, estaríamos ali à espreita esperando o momento do ladrão chegar para chamar a polícia. Mas não é dessa maneira que o ladrão age. O ladrão ele vem sem aviso prévio. E quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele virá como um ladrão à noite, é da mesma maneira, sem aviso prévio. Ou seja, ele não nos avisará. Mas por que Jesus não nos avisará? Porque cabe a mim e a você, como verdadeiros cristãos, estarmos sempre vigilantes, preparados para a volta do Mestre. Seria muito fácil Cristo nos avisar quando ele voltaria para buscar a sua igreja, porque assim nós faríamos tudo que nós tivéssemos vontade de fazer. E quando Jesus dissesse que viria voltar naquela precisa data, aí sim eu me consertaria, eu colocaria a minha casa em ordem para receber ao Mestre. Mas não é dessa maneira que todo cristão deve viver. O verdadeiro cristão, ele deve viver sempre no centro da vontade de Deus. E viver no centro da vontade de Deus é estar preparado. Viver no centro da vontade de Deus é estar atento, vigilante, sempre preparado, sabendo que Jesus a qualquer momento ele pode voltar. A esperança minha e sua, a qualquer momento ela pode bater as portas e nos chamar. Por isso nós precisamos sempre estar atentos, porque ele virá sem prévio aviso. Só que nós temos uma coisa interessante. Os crentes bem ensinados, os cristãos bem ensinados, eles sabem pela palavra sagrada, eles sabem pela Bíblia Sagrada que Jesus ele vai voltar. Nós não sabemos a data deste evento, mas a nossa esperança está na vinda dele. Nós cremos na vinda dele. Nós cremos que Jesus virá. Assim como muitas promessas que Deus já fez na sua palavra e se cumpriu, esta promessa da volta de Cristo, da sua vinda para nos buscar, ela também não falhará. Jesus virá. Nossos olhos têm que estar voltados para Ele. Por isso, o nosso título de hoje, Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. O nosso foco tem que estar nele. Apesar de todos os acontecimentos que nos envolvem nesses últimos dias, os nossos olhos devem estar nele. Temos que estar focado em Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é nosso objetivo. Ele é o objetivo de todo cristão verdadeiro. O nosso caminhar tem que estar no centro da vontade dele, a nossa direção é guiada por ele. Ele é o centro de tudo em nossas vidas. Se estamos com os olhos voltados nele, nós estamos a receber esta bendita esperança. Essa bendita esperança que aguarda o servo fiel. Essa bendita esperança que virá. Mais breve do que eu e você imaginamos. Porque os sinais, o cumprimento da palavra, ele nos alerta, ele nos ensina, ele nos deixa atento que o cenário está sendo montado, que Jesus está às portas. Esse dia está próximo. Os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. A vinda de Cristo. Quando nós falamos sobre a vinda de Cristo Jesus, nos evangelhos, nas epístolas, no livro de Apocalipse, nós vemos as promessas da vinda dele para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Brevemente, Jesus virá para nos buscar. Em geral, todos que se declaram cristãos, todos que se declaram filhos de Deus, acreditam na volta de Jesus. Todo cristão verdadeiro, ele acredita na volta de Jesus. Se você se diz cristão, você deve sim acreditar que Jesus virá.
Apesar de ter se passado mais de 2000 anos, a promessa dele está de pé. Apesar de ter se passado mais de 2000 anos, a promessa dele está tão latente em nosso coração quanto foi na época da igreja primitiva. Jesus virá. E virá para buscar a sua igreja. E existem muitas interpretações a respeito da volta de Cristo. Muitos dos textos bíblicos que afirmam tal feito. E a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que na segunda volta de Cristo, ele virá em nuvens. Ele virá no céu. A segunda volta de Cristo acontecerá em duas fases distintas. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da noiva do Cordeiro. Quando Cristo no céu vier buscar a sua igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 15. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 15 a seguir diz assim: Dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Esta é a primeira fase da segunda vinda de Cristo. É o primeiro momento da segunda vinda de Cristo. Depois haverá o segundo momento. É a vinda de Jesus em glória. É quando Jesus descerá à terra, pisará no Monte das Oliveiras. Assim como a Bíblia nos ensina, e nós lemos aqui em Atos capítulo 1, versículo 6 ao 11. O versículo 10 a seguir diz: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de brancos, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir assim como para o céu o viste ir. Louvado seja o Senhor. A segunda vinda acontece em duas fases distintas. A primeira fase é quando a igreja for arrebatada e irá encontrar com o Senhor nos ares. A segunda fase é quando Jesus descerá com a igreja em glória aqui na terra. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecoste os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Talvez estivesse ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. A restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Uma promessa de Jesus. O próprio Jesus disse que voltaria. Ele mesmo anunciou, antes de morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu. O próprio Cristo ele prometeu aos discípulos que ele voltaria para levar junto dele. O Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 1, João 14. Diz assim:
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 18 diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A vinda de Cristo é uma promessa a mim e a você. Os discípulos, a princípio, não conseguiram compreender estes fatos escatológicos a qual Cristo estava lhes ensinando. Perguntaram a Jesus: Senhor, restauraste tu neste tempo o reino a Israel? Atos 1:6. E a resposta de Jesus vai indicar a mim e a você que só Deus sabia o tempo, só Deus sabia a hora, o momento certo de tudo ser restaurado. Também um reino que os judeus assim aguardavam. Os judeus pensavam que Cristo seria aquele que restauraria naquele momento o reino físico, político. Mas Jesus veio para tirar da opressão, trazer vida, libertação àquele que estava cativo, àquele que estava preso pelo pecado. A libertação que Jesus estava a ensinar aos seus discípulos era essa libertação não física, mas espiritual. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Este era o salário do homem, sem Deus, distante de Deus, mas por intermédio de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Cristo comprou a minha liberdade e a sua. Diante de Deus nós passamos a ser justos, nós que éramos injustos. Diante de Deus fomos justificados por Cristo Jesus. Nós não temos mais sobre nós o jugo do pecado, porque Cristo nos libertou. Fomos livres por Cristo Jesus. Ele veio para nos dar liberdade. Ele veio para nos dar salvação. A Bíblia vai nos ensinar que o dom gratuito de Deus, a salvação em Deus, ela veio por intermédio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Por intermédio dele nós passamos a ter direito ao dom gratuito da salvação. Não porque somos bons, não porque merecemos, mas é porque ele quis nos dar. É o favor imerecido dele sobre as nossas vidas. É essa graça que ele nos concedeu, ter direito à salvação. Mas entenda, Jesus ele vai reinar ainda. O reino de Cristo será estabelecido nesta terra, mas isso só acontecerá no período milenar, que é uma outra matéria. Não é sobre esse assunto que estamos a tratar na aula de hoje, mas estamos a tratar sobre a volta iminente de Cristo, que nós temos que estar preparados, voltados os nossos olhos para essa bendita esperança, crendo que Cristo virá buscar a sua igreja. Este é o foco da nossa aula de hoje. Mas no milênio, Cristo reinará com a sua igreja, sobre todos os povos, sobre todas as nações. Ele reinará. Pela Bíblia Sagrada, nós aprendemos que o dia está próximo. Mateus capítulo 24, versículo 14, ele diz a mim e a você: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este texto mostra a mim e a você
que a terra será alcançada com a mensagem do Evangelho. E quando a palavra de Deus diz que o Evangelho será pregado em todo o reino, em todo o mundo, entenda uma coisa aqui. Ele não afirma que todos ouvirão a mensagem do Evangelho, mas a palavra afirma que todas as nações, todos os reinos ouvirão. Que isso chegará a todos os reinos, todos os povos da terra. Então entenda, a palavra de Deus ela tem sido difundida. Ela tem sido apregoada a todos os povos, a todas as nações. E um fato interessante disso é, neste momento em que estamos vivendo a pandemia, talvez de forma pessoal a palavra possa não estar sendo pregada em todos os lugares, mas por meio da internet, por meio das redes sociais, o Evangelho tem alcançado, ultrapassado, transportado barreiras, tem sido difundido em todos os cantos da terra, tem sido atingido todas as nações, todos os povos. Isto é um cumprimento também da palavra. Muitas e muitas pessoas que talvez não ouviram de forma pessoal, alguém pregando a palavra de forma pessoal a ela, estão ouvindo por meio das redes de comunicação, estão ouvindo por meio das redes sociais, por meio da internet, por meio de vídeos. A palavra de Deus tem sido anunciada, tem sido pregada a todas as gentes e povos. O dia se aproxima. Nós pregamos que Jesus em breve ele virá. Os nossos hinos dizem isso. Os nossos hinários dizem isso. As escrituras falam a respeito disso. O nosso falar é a respeito disso. Que breve Jesus virá, que o dia dele se aproxima. É o que mais os pentecostais falam. É o que mais o movimento pentecostal declara, que Jesus virá. É o que todos os cristãos verdadeiros anunciam, que Jesus virá, que Ele está às portas. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, nós não sabemos o momento, mas a esperança que temos é que Ele virá. Como nós anunciamos que Jesus virá? Como nós temos a certeza que Ele virá? Essa certeza que arde em nosso coração. Jesus virá, mas eu e você, há necessidade de estarmos preparados. Nós temos a necessidade de estarmos vigilantes. Há necessidade de vigilância sobre a minha vida e sobre a sua vida. A vigilância se faz necessária, porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Quando nós falamos de vigilância, entendemos o que ela significa esta palavra. Vigilância é o ato, o efeito de vigiar. É o estado de quem permanece alerta. Vigilância é o estado de quem permanece alerta. Quando a Bíblia Sagrada nos ensina a sermos vigilantes, ou nos ensina a vigiar, porque a Bíblia fala sobre orar e vigiar, o conceito de vigiar, de estar vigilante, não é o esperar algo acontecer para me preparar, mas é de antemão eu estar preparado. Ou seja, é de antemão eu estar alerta, é permanecer alerta. A vida do cristão, ela deve ser uma vida pautada em vigilância. Como assim pautada em vigilância? Eu devo me permanecer alerta a todo tempo. Isso não significa que eu não possa viver. Isso não significa que eu tenho que ser um robô. Mas pelo contrário, eu tenho que viver esta vida na presença de Deus, da melhor maneira que Ele me proporcionou, no centro da vontade dEle. Eu não posso deixar de viver para isso. Eu tenho que ter a minha vida com Deus, eu tenho que ter minha vida com a minha família, no meu trabalho, aonde eu estou, a vida em sociedade, porém o meu foco tem que ser sempre Cristo. Ele tem que ser o centro da minha vida. Desta maneira eu estarei em constante vigilância. Dessa maneira eu estarei sempre alerta.
Interessante quando nós falamos sobre estar vigilante, a igreja para estar em verdadeiro avivamento, é o que nós chamamos de avivamento, a igreja para estar no verdadeiro avivamento, ela deve estar orando e vigiando. Isto é o verdadeiro avivamento. A igreja que é verdadeiramente avivada, ela está em constante oração e vigilância. Deve estar todo o tempo esperando Jesus voltar. Mas quando nós falamos estar a todo tempo esperando Jesus voltar, é como se Jesus voltasse hoje. Estar esperando Jesus voltar é como se ele voltasse hoje. Eu não devo me preparar para amanhã. Eu não devo me preparar para a semana que vem, para o ano que vem, para daqui 10 anos. Eu devo me preparar para o hoje, ou seja, para este agora que eu estou vivendo. Esta deve ser a verdadeira preparação do cristão. O avivamento ele acontece através disso, de eu estar em constante oração e vigilância para com Deus, como se ele estivesse voltando hoje, agora. A Bíblia nos exorta a verdadeira vigilância. Ela nos ensina sobre a característica da verdadeira vigilância. Se os cristãos da igreja primitiva, eles tinham essa convicção que a hora da volta a Jesus era naquele momento, entenda isso. Para os cristãos da igreja primitiva, Jesus viria naquele momento. Jesus viria naquela ocasião, naquele tempo, no tempo deles. É o que nós chamamos da primeira hora. Essa primeira hora envolve os cristãos da igreja primitiva. Eles já deviam estar sempre vigilantes com este grande evento que poderia acontecer a qualquer momento. A vinda de Cristo Jesus. Agora imagina nós que somos chamados igreja da última hora. Se a igreja primitiva, que era chamada da igreja da primeira hora, nós que somos chamados da igreja da última hora, nós temos que estar ainda mais preparados. Porque a vinda de Jesus nunca esteve tão próxima quanto nos dias de hoje, quanto nos nossos tempos, quanto nestas horas. Por isso nós devemos estar atentos. Por isso nós devemos estar firmes em Cristo Jesus, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque a salvação é por intermédio de Cristo. Não há nenhum outro meio de salvação se não for por intermédio dele. Por isso a minha vida deve ser vivida para ele, por ele. Sempre por ele. A Bíblia vai nos ensinar. Não basta eu e você estarmos esperando a vinda de Cristo. Não basta. Mateus 24:44 vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Vigiais, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entenda uma coisa. Não basta eu e você estarmos esperando e crendo que ele virá. Anote isso, escute isso. Não basta eu e você estarmos apenas esperando e crendo que Jesus virá. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 3, vai falar a respeito das virgens. Mateus 25:3 diz assim: as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. As loucas tomando as suas lâmpadas. Ou seja, nós temos ali as 5 prudentes e as 5 nécias, ou as 5 chamadas virgens loucas. Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Todas as 10 estavam esperando o noivo. Todas as 10 estavam esperando e crendo que o noivo viria. Todas as 10. A Bíblia não diz que apenas 5 estavam esperando, mas diz que as 10 estavam esperando o noivo. Ou seja, as 10 virgens criam que o noivo viria. Estavam esperando e aguardando por ele. Porém, a passagem bíblica vai nos dizer que apenas 5 estavam preparadas.
E as 5 chamadas loucas não estavam preparadas. Elas tinham as suas lâmpadas nas mãos, porém não levaram azeite consigo. Isso vai nos ensinar que não basta eu e você estarmos esperando a vinda de Cristo. Não basta eu e você estarmos apenas com os olhos voltados para a bendita esperança, que é a volta dele, crendo que Jesus virá, mas nós também precisamos estar preparados para a sua vinda, estarmos esperando, crendo que ele virá, mas preparados para a sua vinda. Se nós tivermos as lâmpadas nas mãos, mas não tivermos o azeite, Jesus virá e nós não poderemos ir com o noivo. Este foi o grande erro daquelas 5 loucas. Estavam esperando pelo noivo, estavam no casamento, aguardando pelo noivo, crendo que ele viria, mas não levaram azeite. Que eu e você possamos estar esperando, crendo que Jesus virá, ardendo em nosso coração a esperança que ele virá buscar a sua igreja, e eu e você fazemos parte desta igreja. Todo cristão que crê desta maneira, que Jesus voltará, ele deve estar esperando, crendo que ele virá, independente do tempo que passar. Temos que crer que Jesus virá, mas nós devemos principalmente estar preparados para a sua vinda. Isso é a questão da vigilância, de permanecermos atentos, de estarmos preparados e não nos prepararmos depois. É viver em preparação. É da mesma maneira como um soldado que sai à guerra. O soldado que sai à guerra, ele não chega no campo de batalha e depois vai lembrar: esqueci a armadura, esqueci a couraça, esqueci o meu escudo, esqueci a minha espada. Porque se num campo de batalha o soldado chegar sem as suas vestimentas corretas, sem a sua armadura e sem a sua espada para guerrear, o inimigo vem e vai matá-lo. O soldado ele já sai à peleja preparado, ornamentado, pronto para a batalha e para a guerra. Porque quando o inimigo vier, ele está preparado para vencer a batalha. Da mesma forma é a volta de Cristo. É a vinda do Mestre. Nós não podemos nos preparar quando ele vier. Nós temos que estar preparados antes da volta. E preparação diz respeito a vivermos em plena comunhão com Ele. Preparação diz respeito a vivermos em intimidade com Ele, de vivermos em propósito com Ele, de vivermos os princípios nele, de estarmos com a nossa vida, a nossa casa firmadas nele. Infelizmente, muitas especulações, muitos alarmes falsos a respeito da vinda de Cristo nós temos ouvido nos últimos dias. Quantos falsos líderes, quantos grupos religiosos se arriscam a prever uma data a qual Jesus virá? Quantas especulações nós ouvimos? Como eu disse aqui no início, especulações essas que muitos deixam se levar e ficam amedrontadas. Entenda algo, a palavra de Deus já nos orienta. A Bíblia Sagrada já nos dá vestígios, sinais da sua volta. Nós não precisamos ouvir mais profecias a respeito da volta de Cristo, ou falsas profecias a respeito da volta de Cristo. A maior profecia é a profecia bíblica. A maior profecia é o que a palavra de Deus já nos ensinou, que está registrado nos livros sagrados. É neste livro, nessa palavra, que a nossa vida deve ser pautada. Se queremos saber sobre as coisas futuras, a Bíblia Sagrada já nos ensina. O cumprimento da palavra está estabelecida aqui. Não há nada novo que possa acontecer que não esteja já relatado na palavra de Deus. Não há nada novo que Cristo já não tenha ensinado, que o Espírito Santo tenha usado homens
a escreverem. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de regra e fé. É por ela que somos conduzidas. A nossa vida é conduzida pela palavra. Ela é alicerçada pela palavra. Nós não podemos nos amedrontar com falsas profecias ou especulações que tentam adivinhar sobre o futuro. Entenda uma coisa: os nossos olhos têm que estar voltados para a bendita esperança. Esperança essa que está na palavra. Esperança essa que não falha. Promessa essa que não falha. É um erro nós tentarmos adivinhar os tempos, as estações. O Senhor disse a Israel, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A vinda de Cristo não foi revelada uma data na Bíblia Sagrada. Por que não foi revelada uma data? Para que justamente eu e você estejamos preparados a todo momento. E a Bíblia nos ensina que aquilo a qual Deus ele deixou encoberto pertence somente a Ele. O que Ele quis revelar ao homem é revelado por intermédio da palavra, pertence a nós. Mas o que Ele não revelou, não tente o homem tentar adivinhar, descobrir, fazer a especulação. A responsabilidade minha e sua como verdadeiros cristãos é estarmos sempre vigilantes, sempre atentos, vivermos uma vida a qual agrade a Deus. E para isso nós precisamos viver com fidelidade a Ele. A melhor maneira de estar preparado é viver com fidelidade para com Deus. O que é fidelidade? Quando falamos a respeito de fidelidade, entenda, a fidelidade é a característica de que tem bom caráter. Fidelidade é característica de quem tem bom caráter. É quem demonstra respeito por alguém, pelo compromisso assumido com o outro. É sinônimo de lealdade. Você tem compromisso com Deus? Você tem lealdade com Deus? Você é compromissado com a palavra dele, com Ele? Você é fiel a Ele? Você busca ter intimidade com Ele? Você busca ter comunhão com Ele? Fidelidade é algo que atrai a Deus. Fidelidade é algo que chama a atenção de Deus. Quão bom é quando Deus diz algo a nosso respeito. Nos preocupamos com o que as pessoas dizem ao nosso respeito. Mas quão bom seria se nós agíssemos como Jó, a qual o próprio Deus dá testemunha a respeito dele. Jó não precisava dar testemunha a respeito da sua própria vida. O próprio Deus dava testemunha a respeito da vida de Jó. Imagine quão bom é quando Deus dá testemunha a respeito da minha vida e da sua. Quando Ele olha para nós e Ele vê o nosso caráter. Quando Ele olha para dentro de nós, Ele sabe a intenção do nosso coração. Quando Ele olha para dentro de nós, Ele sabe realmente quem somos, o que somos. Quando Ele olha para dentro de nós e sabe que nós entendemos o propósito de estarmos aqui. Quando Ele olha para dentro de nós e Ele vê que nós sabemos qual é a nossa identidade. Precisamos saber qual é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Quando o homem e a mulher sabe qual é a sua identidade, ele já não é mais o mesmo. Pois a vida dele passa a ser pautada em Cristo.
pois ele vive uma vida com Cristo. Ele vive uma vida para caminhar com Cristo, fazer a vontade de Cristo, encontrar a nossa identidade. É o que nós mais precisamos nos dias de hoje. Sabermos que nós somos filhos de Deus, amados por Deus. Quando Paulo ele escreve a sua carta ou a sua epístola aos Filipenses, a Bíblia vai nos ensinar que Paulo estava preso. Ele estava preso em prisão. Ele estava ali em Roma preso. E nós pensamos que a atitude de uma pessoa que está presa é escrever algo que seja triste, trazer na alma algo que lhe dói. Mas quando nós começamos a ler a epístola de Paulo aos Filipenses, nós nos identificamos com algo maravilhoso. Nós nos identificamos com a alegria que Paulo expressa em sua carta aos Filipenses. No meio da prisão, nós vemos um tema central a qual Paulo começa a abordar no livro de Filipenses. Essa alegria triunfante em Cristo Jesus. Essa alegria que ardia no coração de Paulo. Essa expectativa iminente que Paulo tinha da vinda de Cristo. Ela é mostrada na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses nós vamos ter no capítulo número 1, alegria no sofrimento. Paulo escrevendo a respeito da alegria no sofrimento. No capítulo número 2, alegria no servir. No capítulo número 3, alegria em crer. No capítulo número 4, alegria em dar. Em meio à prisão, Paulo expressa a sua alegria em servir ao Senhor Jesus. A certeza da vinda de Cristo, a iminência da vida de Cristo, ardia no coração de Paulo de forma triunfante. Essa alegria em Cristo Jesus. Essa alegria é fruto da fidelidade com Deus. Essa alegria é fruto de uma vida em Deus, em Cristo Jesus. Por isso, quando nós falamos de alegria, a alegria do cristão verdadeiro, a alegria do servo de Deus, não significa a ausência de problemas, não significa que eu e você não estamos passando por adversidades, por momentos difíceis. Não é ausência. Essa alegria que há em nós não é o significado dessa ausência de problemas em nós. Não é nem o que nós colocamos nas coisas. Não é fruto do que nós colocamos nas coisas. Essa alegria que há na vida do verdadeiro cristão é Deus. É a presença de Deus. Ela procede de Deus. Ela emana de Deus. Essa alegria é sustentada por Deus. Ela é consumada em Deus. A verdadeira alegria do cristão, até mesmo em momentos de adversidades, é porque procede de Deus. Porque se procedesse de algo que é humano, se proceder das coisas que são humanas, quando os momentos difíceis batessem a nossa porta, nós não suportaríamos. Por isso que vemos muitos cristãos que mesmo em momentos difíceis estão alegres. Mesmo em momentos difíceis, não abandonam a fé. Mesmo em momentos difíceis, creem que Deus está no controle de todas as coisas, porque esta alegria procede dele, tem fonte dele, tem base dele, fundamento dele. E essa alegria que Paulo ensinava, essa alegria que Paulo transmitia, essa fidelidade que Paulo tinha para com Deus, era a certeza da iminência ao Cristo, ao Deus que ele servia. Era a certeza que Cristo um dia voltaria. É a certeza que eu e você temos que ter e arder em nossa alma, em nosso coração. Viver com fidelidade para com Deus é crer que as promessas dele estão de pé. É crer que a vontade dele está de pé. Que a vontade dele é soberana. Ter fidelidade com Deus é viver uma vida para com Deus.
E a fidelidade com Deus é uma virtude cristã. A fidelidade com Deus reflete o que nós somos diante dele. Eu e você somos reflexo do Deus vivo. Como assim? Quando as pessoas olham para nós, elas devem ver em nós Deus. Quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver em nós Cristo Jesus. Nós temos que resplandecer a glória do Deus vivo em nossas vidas, porque nós somos instrumentos dele, não para a nossa glória, mas para a glória dele. Nós somos instrumentos na mão dele, então nós devemos ser o reflexo de Deus nessa terra. Nós somos representantes dele nessa terra. Nós somos embaixadores dele nessa terra. E essa fidelidade, quando nós aprendemos a respeito dessa fidelidade, a fidelidade de Deus é um atributo dele. A verdade é que é um atributo moral de Deus. Deus é fiel. E é um atributo que nós chamamos de atributo comunicável, ou seja, ela comunica com o homem esse atributo. Deus é fiel, ele requer que eu e você também sejamos fiéis. Se Deus é fiel, eu e você também devemos ser fiel. É o que nós deveríamos ser. Nós não podemos anunciar que Deus transforma as pessoas. Escute isso. Nós não podemos anunciar que Deus transforma as pessoas se nós mesmos não tivermos uma vida também transformada. Para anunciar que Deus transforma as pessoas, eu preciso ter uma vida transformada. E ter uma vida transformada em Deus é eu viver em fidelidade com Ele. É eu viver em compromisso com Ele. Porque quando eu vivo em fidelidade com Ele, quando eu vivo em compromisso com Ele, eu aguardo a sua vinda. Eu olho para o alto. Eu enxergo a bendita esperança a qual Ele nos prometeu. Eu enxergo a bendita esperança que um dia Ele vai voltar para buscar a mim, a você, para buscar a sua igreja. Nós precisamos ser reflexo de Deus na terra. E ser reflexo de Deus na terra requer de mim e de você uma transformação genuína em todos os aspectos da nossa vida. Se eu ergo os meus olhos para o alto, eu aguardo esta bendita esperança. Eu tenho que crer nesta bendita esperança. Eu tenho que aguardar esta bendita esperança. Mas eu também preciso estar preparado para receber esta bendita esperança. E para receber esta bendita esperança, eu tenho que ter genuinamente uma vida transformada por Ele e nele. Louvado seja o Senhor. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte deste reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Quando nós aprendemos sobre tempo, nós aprendemos sobre dois tipos de tempo. O tempo que chamamos cronos, que é o tempo cronológico, ou que nós dizemos que é o tempo do homem, que é medido, que pode ser medido pelo homem. Mas nós temos também chamado tempo kairos, que é o que nós chamamos de tempo de Deus. Mas o tempo kairos também significa ocasião ou momento. Nós temos que entender que tanto o tempo cronológico, chamado tempo cronos, que é o tempo do homem, como também o momento específico dentro deste tempo, que é chamado tempo kairos, é o tempo da ocasião, que é o tempo de Deus, é o momento. Todos esses tempos pertencem a Deus. Ele está no controle de todo o tempo. Ele é dono do tempo. Deus é passado, presente e futuro. Ele nos conhece por inteiro. Nós não sabemos o tempo que Ele virá, pois pertence a Ele, somente a Ele. Cabe a nós interpretar os sinais da sua vinda, por intermédio da palavra, por intermédio das Escrituras. Mas interpretar os sinais da sua vinda não significa prever uma data,
mas é interpretar para que eu esteja preparado dia após dia para encontrar com o Senhor, nosso Deus. É tempo de nos prepararmos. É tempo de estarmos preparados. É tempo da igreja estar em alerta. Estar em alerta, já estar alerto. Já estar com a sua armadura. Já estar preparado. Já estar com a sua lamparina, mas também com o azeite. Lembrando que eu disse aqui, não é apenas estar esperando e crendo, mas estar preparado para a sua vinda. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Eu não posso ser fiel e leal a Deus somente no fim da minha vida. Como cristão que um dia o recebeu como Senhor e Salvador, como um cristão que um dia creu que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, eu não posso estar apenas preparado um momento da minha vida, mas eu preciso receber a Cristo e viver com Cristo todos os dias da minha vida. É combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. É o que Cristo requer de nós. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. A fidelidade a Ele é uma das condições. Não é toda a condição, mas é uma das condições. Ser fiel a Ele, ser leal a Ele, ter compromisso com Ele, com Cristo. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Nós estudamos nesse trimestre a respeito do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós cremos na atualidade, nós pentecostais cremos na atualidade do Espírito Santo, dos dons espirituais, a qual o Espírito Santo nos concede. Nós cremos nessa atualidade. Nós sabemos que o verdadeiro avivamento, o avivamento genuíno, ele é gerado em nossas vidas por meio da oração, por meio da palavra de Deus, por meio da vigilância. Nós sabemos que o verdadeiro avivamento, ele não é somente um barulho, mas ele permanece em nós todos os dias da nossa vida. O verdadeiro avivamento traz em nós o fruto do Espírito. O verdadeiro avivamento mostra o nosso caráter. O verdadeiro avivamento mostra quem nós somos. Mostra o nosso comprometimento com a palavra. Mostra que nós vivemos verdadeiramente um fervor espiritual. Mostra que nós somos compromissados com Ele. Um verdadeiro avivamento mostra de forma genuína quem é um verdadeiro cristão. E neste último tema nosso hoje, que fala a respeito, voltar os olhos para a bendita esperança. Que apesar de tudo que acontece neste mundo, de muitas decepções que talvez nós temos neste mundo, de muitas lutas que passamos, enfermidades, perdas, prejuízos, nada disto pode abalar a nossa vida para com Deus, para com Cristo. Nada disso pode abalar a nossa fidelidade para com Ele. Nada disso pode tirar a certeza que arde em nosso coração, que em breve Ele virá. Esta bendita esperança que carregamos em nós, que Ele foi nos preparar lugar, mas que Ele voltará para nos buscar. Nada disso pode tirar essa certeza do nosso coração. Por isso nós precisamos estar com os nossos olhos
voltados para aquele que é consumador da nossa fé e da nossa salvação. Que Cristo Jesus, Ele possa ter enriquecido a tua vida nesse trimestre, com esses temas que nós aqui estudamos, esses 13 temas que nós aqui estudamos, durante todas essas aulas. E que o Senhor Deus possa nos conceder um novo trimestre. Trimestre esse que falará a respeito os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Este é o nosso tema da nossa próxima lição do segundo trimestre de 2021. Que você possa nesse trimestre estar ainda mais participativo, aprendendo na Escola Bíblica Dominical. Aqui nós crescemos em graça e conhecimento diante do Senhor. Porque nesse momento é o que nós mais precisamos, crescer em graça e conhecimento diante dele. Para que nós não sejamos levados por vento de doutrinas, para que nós tenhamos verdadeiramente a nossa fé baseada na pessoa de Cristo Jesus e não em homens, para que nós tenhamos a convicção realmente que Cristo Jesus, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Senhor, foi Ele que morreu na cruz por mim e por você, e é por isso que nós estamos aqui hoje, louvando a Ele, servindo a Ele, bendizendo a Ele. Que Cristo Jesus possa continuar nos abençoando, que Ele possa nos cobrir das suas bênçãos infinitas, que a sua família possa ser mais que abençoada, que a sua casa possa ser mais que abençoada, que Cristo Jesus possa nos proteger, nos livrar de todo mal, curar as nossas feridas, curar a nossa alma, que Ele possa derramar o seu bálsamo sobre as nossas vidas, nesse momento tão difícil que temos enfrentado em meio a essa pandemia. Que Cristo Jesus possa alcançar a cada um de vocês e que o Espírito Santo possa envolvê-los, abraçá-los e possa trazer a alegria, esta alegria verdadeira que procede somente dele. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.